Seu Hermenegildo foi baleado e morto pelo próprio genro, mas calma, a história é misteriosa. Ele diz ter disparado um único tiro que matou o sogro de 75 anos e falou para a polícia que apenas se defendeu. Por isso não ficou preso, segundo Edmar, o sogro que partiu para cima dele e foi desarmado. O sogro está morto, não está aqui para se defender. A polícia, portanto, precisa esclarecer o que realmente aconteceu neste caso. O aposentado discute com a filha dias antes de ser morto pelo genro. Vai sair a mão pra gente pegar. Ah, você é outra também, vai. Você é outra também, vai. Você não enxerga, você tá cega. Seu Hermenegildo está em frente ao portão da própria casa. Procura um médico. Você tem problema. Desde criança você tem problema. Desocupa minha casa. Desocupa minha casa. A filha e o genro moram nos fundos do mesmo terreno em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. A convivência entre eles não ia nada bem. Ela fala assim que o pai, há uma semana atrás, o seu Hermenegildo estava ameaçando eles todos de morte. Não sei porque a gente não convive lá e aparentemente o meu sogro, como eu te falo, era uma pessoa bem pacata. Você acredita nessa versão dele? Não acredito. O aposentado se afasta, mas os gritos da filha dele são tão altos que o microfone da câmera chega a estourar. O inferno, você só faz o inferno. Minha mãe tava cuidando de você, seu ridículo. Acabou com a vida dela, seu infeliz. A briga em família que terminou em tragédia colocou os parentes de lados opostos. O genro que matou o aposentado tem o apoio da esposa, que é filha da vítima. Os outros parentes não aceitam. Eu não tenho o que falar do meu sogro. Você chega até a se emocionar. Muito, porque minha voz até embarga, porque é um crime assim que, tipo, eu não sei. A gente está procurando resposta. Edmar admitiu ter disparado o único tiro que matou o sogro de 75 anos. Ele me viu, aí ele me chamou e ele perguntou assim, e o seu Hermenegildo? Eu falei, seu Hermenegildo entrou em óbito, seu Hermenegildo faleceu. Aí ele colocou a mão na cabeça, olhou para mim e falou assim, caramba, se não fosse ele, seria eu, porque ele estava disposto a matar todo mundo. O Cidade Alerta vai até o local do crime. Ficamos frente a frente com o genro que confessou ter atirado contra o sogro. O Marcelo nos procurou sobre a morte do pai dele. E a gente queria entender contigo como é que isso tudo aconteceu, porque o Marcelo levantou algumas dúvidas, algumas suspeitas aí. E a gente queria te ouvir para entender, até para rebater o que ele disse, né? Ele é seu cunhado. Para os policiais, Edmar afirmou que apenas se defendeu do idoso e, por isso, foi liberado pelo delegado de plantão. O filho de seu Hermenegildo não acredita na versão de legítima defesa apresentada pelo cunhado. Primeiro, ele conseguiu tomar a arma do meu pai e depois ele... Aí meu pai disse que ele falou que meu pai reagiu. O meu pai reagiu com a faca e ele deu 2 passos para trás e atirou. Aí ele falou que não sabia para onde foi a bala, para onde foi o tiro. Eu falei, como assim? Se ele falou que deu 2 passos para trás, ele teria que ter atirado pelo menos na perna ou no corpo, sei lá, mas não na cabeça, né? Um tiro na cabeça, na sua opinião, foi para matar? Isso, na verdade não foi nem na cabeça, foi no queixo, de baixo para cima, né? A ambulância demorou apenas 6 minutos para atender a ocorrência. Mesmo assim, o seu Hermenegildo já chegou no hospital sem vida. Um único tiro fatal. Na casa do Edmar, o filho da vítima encontrou esses cartazes, que são usados para treinamento de tiro ao alvo. Ele recolheu o material porque imaginava que era uma prova importante. Aqui a gente percebe que o Edmar tem o costume de treinar com a arma e, pelo jeito, é bom de mira. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a arma usada no crime
é atribuída à vítima ao seu Hermenegildo, embora esteja com a numeração raspada. Só que o filho do seu Hermenegildo acredita que ele não tinha arma. Na sua opinião, de quem que era a arma? Meu pai já teve arma. Só que o advogado dele, que é o advogado dele já de mais de 20, 30 anos que ele tem lá, que é amigo dele, falou que a arma tá com ele. E meu pai não tem arma. Pra mim, ele não tinha arma. Na sua opinião, a arma era do seu cunhado? Na minha opinião, a arma era dele. Marcelo recebeu do próprio pai a gravação da câmera de segurança registrada dias antes do crime. Seu Hermenegildo queria desabafar sobre a situação que enfrentava, mas não teve tempo de revelar em detalhes o motivo da briga. Meu sogro aparentemente descobre algo entre o Edmar e as meninas. Não sei se ele estava fazendo algo com as meninas, com as netas dele. Que são enteadas do Edmar. O Edmar é padrasto das gêmeas, que tem que idade? 17 anos. E aparentemente a esposa do Edmar e mãe das meninas defende o Edmar. Defende. Ela fala assim que o pai, há uma semana atrás, o seu Hermenegildo estava ameaçando eles todos de morte. Não sei porque a gente não convive lá e aparentemente o meu sogro, como eu te falo, era uma pessoa bem pacata, discutia sim, tinha os momentos dele sim, porque ele gostava das coisas dele certa, mas se ele ameaçou eu não sei te dizer. A gente veio até o local exato onde o aposentado foi morto, dentro da própria casa, ele que dividia o terreno com a filha e o genro. Os dois moravam de favor aqui, não pagavam aluguel, segundo o restante da família. Inclusive, o homem que disparou na direção do sogro mantém no mesmo terreno esta lanchonete, uma hamburgueria. E a gente vai tentar conversar com ele para entender o que aconteceu naquele dia e também nos dias anteriores, já que a câmera de segurança aqui da frente registrou dias antes a discussão da vítima com a própria filha. Na imagem, dá para perceber que o seu Hermenegildo, ele se afasta, ele vai na direção da esquina e mesmo assim a filha fica aqui na frente da casa gritando tão alto que a câmera tem dificuldade para captar o áudio. Não dá para entender exatamente o que estaria por trás daquela briga de família. A certeza é que o clima nessa casa não ia nada bem, o que acabou na tragédia que aconteceu aqui. Dá para ver, inclusive, ainda uma mancha aqui na garagem. A gente quer ouvir a versão dele. Olha só, a impressão que a gente tem é que a câmera foi retirada. O restante da família reclama que até agora as imagens do momento do ataque não foram fornecidas pelo Edmar. A gente vai tentar entender o motivo disso tudo. O comerciante aparece e fala sobre as questões levantadas pelos cunhados dele. A gente veio aqui conversar contigo, Edmar, porque o Marcelo nos procurou sobre a morte do pai dele. E a gente queria entender contigo como é que isso tudo aconteceu, porque o Marcelo levantou algumas dúvidas, algumas suspeitas aí, e a gente queria te ouvir para entender e até para rebater o que ele disse, né? Ele é seu cunhado. Querida, eu preciso conversar com o meu advogado para poder fazer isso com a coisa. Apesar das negativas, insisto para entender o que aconteceu nesta casa. Eu acho que o negócio seria vocês entrevistarem. O nosso interesse é ouvir os lados que estão diretamente ligados à situação, né? Então, ele, por ser filho, e você, por ter atirado, né? O que eles falam também é a questão da arma. Eles dizem que o senhor Hermenegildo não tinha arma, né? E no BO a arma é atribuída a ele. Só que ele não está aqui para explicar, né? Eles dão a entender que a arma seria a sua. Olha, ele demorou para nos atender, disse que estava dormindo
quando apareceu na garagem, falou que não daria detalhes sobre tudo o que aconteceu. E quando eu comentei, inclusive, das acusações dos cunhados, ele disse apenas que eles têm o direito de falar o que pensam. No depoimento, Edmar alegou que era ameaçado de morte pelo sogro havia uma semana. Segundo ele, o idoso seria uma pessoa agressiva e violenta. No dia da tragédia, o aposentado teria partido armado para cima dele. O genro alega que arrancou o revólver do aposentado e que, na sequência, seu Hermenegildo tirou uma faca do bolso. Para se defender, Edmar disse que deu 2 passos para trás e disparou. O delegado entendeu que o homem agiu dentro dos limites da legítima defesa e que, por isso, não foi preso em flagrante. Na prática, é como se não houvesse crime. Marcelo quer que a polícia faça uma simulação no local onde tudo aconteceu. As marcas de sangue não tem nada na parede, só tem no chão. E só tem um pouco de espirro no chão. Se ele tivesse dado um tiro no meu pai, pelo menos a 1 metro, 1,5 metro de altura, meu pai tinha 1,60 m, 1,70 m, vai, quase. Se ele tivesse dado um tiro, a parede tinha respingado, não tinha nada de ser respingo, como se tivesse atirado no chão mesmo. Você imagina que o seu pai já estava no chão, imobilizado e que não representava um risco naquele momento? Sim, o meu pensamento lá, o meu ponto de vista é que o meu pai não ofereceu risco para ele. Ele alegou legítima defesa. Mas então, é isso que eu falo, se ele alegou legítima defesa, é isso que eu tô falando, ele não tinha que ter atirado na cabeça do meu pai. Em nota, a polícia garantiu que vai colher novos depoimentos e fazer diligências antes de encaminhar o inquérito para o Ministério Público.